Muito bem, jovens. Estamos aqui de volta para mais um vídeo de desenho geométrico. Eu, que sou o professor Pedro Ivo Brasil, vou discutir agora com vocês alguns dos elementos geométricos aqui para construção, né, para as bases da nossa discussão em geometria. Então, deixa eu anotar aqui, elementos. Em um vídeo anterior, a gente falou aí sobre as letras, né, bastão, técnica, maiúscula, minúscula. E agora a gente vai ver como algumas das letras, ou como as letras se relacionam com os elementos básicos aqui do desenho geométrico, tá? Então, nesse vídeo a gente vai focar aqui basicamente em ponto, tá? A linha e o plano. Mas aqui no desenho geométrico, um ponto nada mais vai ser do que um ponto mesmo, assim, um pontinho no nosso desenho, tá? Então, o ponto, ele não tem nem dimensão física, não tem nem tamanho, tá? Por mais que a gente represente um pontinho ali, ele não tem como você medir com uma régua, tá? A gente define basicamente, né? De onde que surge? Então, se eu pensar em duas linhas assim, né? Então eu vejo que elas se cruzam, né? Então elas se tocam num ponto, tá bom? Então, basicamente, a ideia de ponto é o cruzamento de duas linhas, tá? E o ponto a gente vai representar por uma letra latina maiúscula, tá? Pode ser o ponto A, pode ser o ponto B, ponto C, a letrinha que você mais gostar. Então, supondo que aqui a gente tem o ponto A, vamos pensar numa outra linha aqui embaixo, ó. Ela cruzou a linha azul também num ponto, tá? O que a gente não pode aqui é repetir a letra, né? Se eu já tenho A lá em cima, eu não posso ter A de novo, porque aí sim seria o mesmo ente, né? Então aqui a gente vai chamar de B, de C ou de uma outra letra qualquer, latina maiúscula, tá? Então ponto pra gente sempre vai ser representado no desenho com uma letra latina maiúscula, tá bom? Então fica bem definido. E veja que para a gente discutir, né, apresentar aí o ponto sem muita dificuldade, eu fiz uso aí dessas linhas azuis e verde, né? Então, esse é o segundo conceito que a gente tem, né? Conceito de linha, né? Então, tem diversas linhas aí no desenho geométrico, mas a gente define o que é uma linha, basicamente pensando o seguinte. Então, vamos supor que a gente tem um ponto A, tá? Ponto A. E a gente desloca o ponto A, empurra ele assim, né? Translada, que a gente fala na geometria, pronto, para uma outra posição. Então, o ponto foi transladado, novamente ele não é mais A, a gente vai colocar uma linha aqui em cima só para diferenciar, né? O A foi transformado em A', e esse caminho que foi percorrido pelo ponto é que é chamado de linha, tá? Então tem diversos tipos de linha no desenho técnico, né? Linha tracejada, linha pontilhada, linha traço e ponto, linha curvo. Aqui no desenho geométrico, no nosso interesse, a gente vai se concentrar na maior parte do tempo em linhas retas, tá? Em linhas retas a gente já vai discutir sobre elas, ou linhas curvas bem específicas que vêm de circunferências, pedacinhos de circunferências ou a própria circunferência completa, tá? Então, a gente não vai ficar se preocupando muito com tipos de linha, tracejada, pontilhada, coisa do tipo. Para a gente vai ser mais ou linhas retas, basicamente que a gente vai utilizar, ou linhas que são arcos, né, pedaços de circunferência ou a própria circunferência, tá? E aí, antes de até entrar nesse detalhe de linhas que a gente vai ver nesse vídeo também, eu queria rapidamente falar também sobre o plano, né? A ideia de plano. Então, plano também é um outro elemento bastante importante aqui do desenho geométrico. E a gente representa um plano, como se você pensasse no tampo da mesa, mesmo na superfície, tá? Então, um plano para a gente, basicamente, vai ser uma superfície, tá? Assim que a gente tem... Vou tentar fazer assim, né? Paralelo, tal, bonitinho. Mas são algumas ideias que a gente vai ter aqui, assim, né? Então, o plano, primeira coisa aqui, na verdade, eu fiz ele, né? Passei até a borrachinha aqui, deixei ele restrito, né? Então, como se fosse a tampa da mesa. Duas coisas. Primeiro, e importante, tá? O plano a gente sempre vai batizar ele, chamar com uma letra grega, tá vendo? Então, aqui, ó, esse, por exemplo, é o plano alfa. Poderia ser o plano
beta, não tem problema nenhum, tá? Mas assim, ele sempre vai receber qualquer plano, superfície plana, né? Recebe uma letrinha grega como nome, tá? Então ficou aí o plano beta. Mas no caso da nossa mesa, né, a mesa ela é limitada, ela tem as bordas, né, como aqui mesmo tem as bordinhas aqui do plano, né, da mesa. Só que a nossa ideia de plano é ilimitada, tá? Então o plano, na verdade, ele segue em todas as direções aqui da superfície, né, e ele é infinito. Então é uma coleção com infinitos pontos, tá bom? Então você pode pensar que tem ponto A, tem o ponto B, o ponto C e assim por diante, tem infinitos pontos nessa superfície que a gente chama de plano. Então aqui eu só queria apresentar para vocês, não vamos discutir em mais detalhes, eu quero voltar agora para a discussão das linhas, tá bom? Então os tipos de linha, né? E a gente finaliza aqui o nosso vídeo, tá? A primeira discussão. Então, passando aqui mais para baixo um pouquinho, os tipos de linha reta, né? Então a gente vai pensar aqui, então basicamente na linha reta, bom, tentando aqui usar bonitinho a letra bastão, né? O primeiro tipo de linha reta é a própria reta, tá bom? A gente chama de reto. O conceito também não é muito difícil, né? Então o que é uma reta, né? Deixa eu tentar fazer aqui em azul, é algo desse tipo, assim, tá bom? Então você veja aí que, assim como o plano que a gente acabou de discutir, a reta também é um elemento, né, que ele aponta numa direção, né? Ele aponta numa direção, assim, ele define pra gente, nesse caso aí está na horizontal, poderia estar inclinada, na vertical, coisa do tipo, né? Não é o caso aqui, eu vou tirar essa da vertical. Então ele dá uma direção pra gente. A gente não sabe se está indo para a direita ou para a esquerda, por isso a gente costuma colocar uma setinha aqui, só para dizer que ela é infinita também, não há necessidade, tá? Mas uma reta é um elemento que dá uma direção pra gente e é infinito, ou seja, tem infinitos pontos aí sobre ele. Novamente, se você quiser colocar o ponto, sei lá, F, ponto G, ponto H e assim por diante, tudo bem, pode colocar, não tem problema nenhum. Então tem infinitos pontos e ela dá uma direção pra gente. No caso aí a direção 0 graus, né, na horizontal. E talvez o mais importante aqui, na reta ela recebe um nome também, tá? Então toda reta recebe um nome que vai ser dado por uma letra, tá bom? Latina minúscula. A gente acabou de ver que o plano recebe uma letra grega, né? A reta vai receber uma letra latina, que eu chamei de reta R justamente porque a inicial é de reta, né? Mas poderia ser reta S, reta A, B, C. Em geral, o pessoal gosta de chamar a reta de R. Se tiver duas retas, geralmente é a reta R e depois a reta S. E assim por diante, mas sendo uma letra latina minúscula, é suficiente, tá bom? Então, no texto, geralmente, ele vai se referir a uma reta, reta S, como está aí, né? Então, simplesmente a letra minúscula é suficiente para representar a reta, tá bom? E, bom, a gente tem a reta, a gente pode ter uma semi-reta. Então, semi-reta. Joia? Então, a semi-reta, como o próprio nome sugere, né, é uma parte de uma reta, né? Então, se a gente pegar um ponto qualquer aqui, assim, um ponto P, né, e apagar um pedaço aí da nossa reta, né, então ele começa agora, olha aqui, ó. Agora a gente tem uma semi-reta. Ela tem começo, né, mas não tem fim. No caso da reta, ela não tinha nem começo nem fim. A semi-reta, ela tem começo no ponto P e não tem fim, ela segue para a direita aí indefinidamente, tá bom? Então essa seria a nossa semi-reta. Então deixa eu deixar ela aqui embaixo, representadinha aqui pra gente. Tem começo, mas não tem fim. Então, olha lá. Novamente ela vai ter um pontinho, de novo chamou o ponto P aqui, e a reta pode ser a reta R, por exemplo. É um pedaço da reta R, né? Então ela tem um começo no início da reta e no acaba. Tá? E por fim a gente tem o bastante importante, talvez o que a gente use mais, vou deixar em vermelho, o segmento de reta. Tá? Segmento de reta. Esse é o que a gente acaba mais utilizando no desenho, porque de fato é o que realmente dá para você fazer, né? Imagina tentar fazer uma reta, né? É impossível fazer uma reta assim com régua e compasso, ela é infinita, né? Não tem nem começo nem fim, assim como a semi-reta tem começo, mas não tem fim. Já o segmento de reta não, ele fica bem definido
entre dois pontos. Tá? Então você tem o ponto A e o ponto B, a gente tem o que se chama de segmento de reta AB. Inclusive a gente representa ele, né, justamente pelos pontos de início e final do segmento, e coloca uma barrinha assim em cima para dizer que é um segmento de reta. Então, ele começa no A e acaba no B. Então, todos esses pontos que estão entre A e B pertencem ao segmento de reta, tá bom? E compõem esse elemento tão importante aí para a gente. Tá? Então, finalizando aqui, né, o segmento de reta a gente representa pelas iniciais. Né? A semirreta tem o ponto de início e a reta base dela, e a reta S tá ali, né? A gente representa por uma letrinha latina. Também passando aqui então para os tipos, né, de segmentos de retas que a gente tem. Tá bom? São 3 tipos que eu gostaria de destacar. Então rapidinho aqui assim, ó. Tipos de segmentos de reta. Tá? São 3. O primeiro e mais simples são os segmentos que a gente disse que são colineares. Tá? Então imagine que você tem uma reta qualquer aí, uma reta R, que novamente se estende infinitamente, e você tem aí 2 pares de pontos. Então AB determina então o segmento AB. Tá? E pensa também que você tem aí mais um par de pontos, ponto C, ponto D, definindo mais um segmento de reta. Tá? Então, nesse caso, a gente diz que os segmentos AB e CD são colineares. Bom, eles não têm nenhum ponto em comum, mas estão sobre a mesma reta. Estão em cima da mesma reta. São colineares, estão em cima da mesma linha. Bom, então esse é o primeiro tipo, né, que eu gostaria de destacar com vocês. O segundo tipo, né, então a gente tem aqui os colineares, são já segmentos que compartilham aí um ponto em comum. Então imagina que você tem uma semirreta na direção aí apontando para cima, outra apontando para baixo. Imagina novamente que a gente tem aqui então um ponto P, por exemplo, né, e um ponto Q. Aqui a gente tem o segmento PQ. Agora imagina que você tem no outro segmento um outro pontinho R, por exemplo. Então a gente tem o segmento P e R. Ao contrário dos colineares, né, que estão em cima da mesma linha, PQ é um segmento, PR é outro segmento. Não estão na mesma linha, né, não são colineares, não estão sobre a mesma reta, mas tem um ponto em comum. Tá? A gente diz que esses 2 segmentos são segmentos consecutivos. Tá bom? Então, a gente escreve assim, por exemplo, PQ e PR são consecutivos. Bom, bastante importante, porque a gente vê aí claramente, né, que segmentos consecutivos, tendo um ponto comum, eles determinam um ângulo, né, um ângulo aí que pode ser medido, pode ser estudado, pode ser base para a construção de algum outro desenho. Tá? E por fim, é importante, tá, a gente estabelecer, por exemplo, deixa eu fazer aqui em preto, né, um segmento. Já usei várias letrinhas, vou usar as letras mais do meio do alfabeto aqui, não quero ficar repetindo, né? Por exemplo, o ponto G e o ponto H. Tá? Então tem um segmento G, H. Tá? Agora, se eu tiver um outro segmento, vou tentar copiar e colar aqui, ó, igualzinho a ele, claro, só que se ele está em outra posição, obviamente ele não pode ser GH, né? A gente tem que trocar essas letrinhas aqui, H e J, por exemplo. Vamos colocar I e J. Tudo bem. Então a gente tem o segmento GH e agora eu tenho o segmento I e J. Tá aí. Os segmentos GH e IJ, a gente acabou de ver, né? Copiei e colei. Tem o mesmo comprimento. Tá? Então o tamanho deste segmento aqui
da esquerda é igual ao tamanho do segmento da direita. Quando os segmentos de reta ou figuras geométricas mesmo, tá? Ângulos, superfícies, circunferências, arcos, qualquer elemento tem a mesma medida, né? As mesmas dimensões de outro, no caso aqui de segmento de reta, é só o comprimento, né? O comprimento GH é igual ao comprimento IJ, sei lá, 4 centímetros para um e 4 centímetros para outro. A gente diz que eles são segmentos congruentes, tá bom? Congruentes. Então a gente pode escrever assim que GH e IJ são congruentes, tá? E eles nem precisam estar na mesma direção, como eu deixei aqui, né? Você poderia ter, tem que ter o mesmo tamanho, mas ele poderia estar girado assim, ó, por exemplo, em relação ao anterior, então não tem problema nenhum, tá? Só precisa ter as mesmas dimensões. Então tá aí, esses são os três tipos de segmento de reta, que é bom a gente saber, né? Os colineares, então tá aqui em cima, os colineares, os consecutivos e os congruentes. Por hora é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.